Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Pessoal, vocês devem estar com a orelha desse tamanho, né, de ouvir sobre o Trump e sobre os Estados Unidos. Mas é assim, tá? Dá notícia esse negócio. O Trump está mexendo com o mercado, sabe, com o mercado financeiro mundial, tá? Ele está mexendo com tudo, está mexendo com as empresas, com as multinacionais e simplesmente tem que noticiar. Os nossos canais são canais de carros, tá? Mas eu vou deixar esse canal aqui, Carros do Mundo BR, para também dar mais essas notícias aí do que está acontecendo em geral, tá? Porque são coisas importantes, tá? E o Trump, mais uma vez, escalou mais essa briga, pessoal. Ele na campanha já tinha falado da intenção dele de conseguir reaver de novo o canal do Panamá. Essa semana ele conseguiu tudo o que ele queria, inclusive colocou até soldados lá no canal do Panamá. Ele entrou num acordo lá com o governo panamenho e enviou, parece que mais de 1.000 soldados para lá. Tá? Eles vão ter uma força militar presente lá no canal. Por quê? Porque eles têm medo ou têm receio que a China domine esse canal. Eles não querem isso aí. É uma questão para eles de segurança nacional, porque afinal de contas, além de passar os navios normais, de mercante, que carregam várias coisas, inclusive carros, passa também os navios militares lá. E o Panamá estava até cobrando para passar esses navios lá, pessoal. E quem fabricou, quem conseguiu fazer esse canal aí, abrir o canal, foi os americanos. Eles construíram esse canal. Então tudo isso aí os caras levam em conta. Ele tinha um acordo e tal, mas o acordo era nenhum outro país poderia ter nenhuma influência nesse canal, a não ser o Panamá e os Estados Unidos. Foi assinado um acordo. E o Panamá estava deixando a China exercer influência ali, porque afinal de contas a China comprou praticamente 2 portos, na entrada do canal e na saída do canal. Então os americanos tinham receio que a China conseguisse fechar esse canal e de repente num caso de guerra ou de crise eles conseguissem fechar esse canal. Então os americanos falaram o seguinte: não vai acontecer, e eles agiram, conseguiram um acordo. Agora eles têm soldados lá no canal do Panamá, e o Panamá, por sinal, não renovou os contratos com a China, tá? Inclusive tem até aquela rota da seda deles lá, né? Os chineses queriam passar a ferrovia por lá, tal, e rodovias, se eu não me engano, por lá, para fazer uma rota por toda a América do Sul, todas as Américas. Para quê? Para ter uma rota deles, para que eles puderem vender os produtos deles sem nenhuma barreira. E o Panamá saiu, inclusive, dessa rota da seda, não está mais também, tá? E várias mudanças no Panamá. Só que o Trump escalou, pessoal. Os Estados Unidos sempre foram, ou algumas décadas atrás, foram os maiores produtores de navios do mundo, tá? Só que a coisa inverteu. Para vocês terem uma ideia, um porto chinês ou um estaleiro chinês consegue fabricar toda a produção americana em um ano. Eles conseguem, um porto consegue fabricar. Os chineses hoje fabricam 200 vezes mais navios do que os americanos. Tanto é que a própria marinha hoje americana já perde em números para a marinha chinesa. Então eles estão perdendo, só não perdem em deslocamento por peso, tá? Tonelagem, por causa dos porta-aviões, que são imensos, tá? E eles têm muitos navios grandes, por causa disso aí. Mas em termos de quantidade, os americanos já perdem para os chineses. E claro, o Trump não quer isso aí. O Trump quer reativar a indústria americana de navios, tá? E o que ele fez para isso aí? Ele conseguiu uma mudança na lei que permite que os Estados Unidos comprem navios fabricados em outros países por parceiros americanos. E quem vai fornecer navio para eles ou vai ajudar na construção no início? Coreia do Sul e Japão. Já se prontificaram, eles vão fazer algumas partes e vão fabricar até navios para os americanos. Os americanos vão comprar para tentar recuperar esse déficit em relação aos chineses. Então o Trump está se movendo, só que ele foi além, tá? O que ele quer fazer agora, nos próximos 3 anos? Ele quer cobrar impostos ou taxas para todo navio chinês de qualquer país que for usar um porto americano. Se o navio for usar um porto americano, vai ter que pagar taxas altíssimas no final desses 3 anos. Tá? Tem casos, pessoal, eu estava vendo nessa matéria, eu vou deixar até aqui para vocês o folder dessa matéria, que o navio vai ter navios que vão ter que pagar até $1,5 milhão para atracar nos portos americanos.
São navios imensos, tá? E vai ser cobrada essa taxa. O pessoal tá falando que vai ter muita inflação por causa disso aí e tal. Vai ter muito. Só que o que os americanos querem fazer? Eles querem restringir os navios chineses. Eles querem o quê? Que outros países comecem a comprar navios fabricados nos Estados Unidos. Eles querem voltar a ter a liderança em fabricação de navios, tá? Como sempre teve. Para vocês terem uma ideia, eles não fabricam hoje nem 30% do que fabricavam em 1940. Caiu muito a fabricação de navios lá. Por quê? Eles passaram a comprar de outros países, principalmente até a Marinha, como eu falo, até as empresas de comércio, até americanos comprar navios chineses, e os estaleiros americanos foram sendo sucateados, foram fechados e tal, e a China assumiu isso aí de vez, tá? A China hoje fabrica, como eu já falei, 200 vezes mais navios do que os americanos. E o Trump quer reverter esse jogo. Se vai conseguir, ninguém sabe, pessoal. Porque, afinal de contas, hoje a China é um país poderoso, tá? Em tudo, inclusive no comércio, nas Forças Armadas também. Então o Trump tem uma batalha muito grande para ir aí pela frente, tá? O Trump ele vai tentar fazer o que o Ronald Reagan fez lá nos anos 80, porque o muro de Berlim e a Rússia caiu graças a ele, tá? Ele que ajudou a dar o pontapé para derrubar esse país. Só que hoje o Trump tem um problema maior, tá? A China tem forças armadas hoje imensas, tá? A Rússia também tinha, só que a China tem muito mais soldados à disposição e tem o quê? Muito dinheiro, tá? Do que os russos, nem se compara o quanto os russos tinham dinheiro na época. Então a China tem muito mais dinheiro, então a briga vai ser muito maior por Trump, tá? E claro, o Trump vai chegar uma hora que vai ter um desgaste e vai enfrentar aí a ter uma oposição americana lá dentro do país, tá? Ele por enquanto não está enfrentando, tá? Inclusive tem alguns democratas e pessoal que não votou nele concorda com essas taxações e concorda que tem que fazer alguma coisa com os chineses. Só que os outros presidentes anteriores não quiseram fazer, por quê? Por causa do desgaste. O desgaste é muito grande, porque ele corre o risco de gerar inflação no país, vai gerar, tá? Vai gerar inflação no país e, claro, a dívida americana pode crescer ainda mais, tem tudo isso aí. E o dólar, claro, vai desvalorizar, só que o Trump quer o quê? O Trump, ele quer que o dólar desvalorize, só que ele não quer que o dólar deixe de ser a moeda que manda no mundo, a moeda preferida do mundo é o dólar hoje. Então ele não quer perder essa capacidade que o dólar tem de ser a moeda que manda no mundo praticamente. A moeda que em qualquer lugar onde se movimenta é o dólar. Então ele não quer perder isso, mas quer que desvaloriza. Por quê? Perder poder de compra e para poder vender mercadorias mais baratas. A China fez isso aí, mais de uma vez inclusive. A China desvalorizou a moeda para conseguir vender mais produtos no mercado externo. E os Estados Unidos querem fazer a mesma coisa, tá? Mas agora eles vão ter muito problema, porque tiveram que taxar vários países, tá? E, inclusive a China não teve que enfrentar o que a China teve que enfrentar. A briga vai ser muito maior. A briga da China não foi tão grande, porque a China já era um país que já protegia, né? Um país fechado. Os americanos não. O livre comércio, praticamente no mundo, quem começou com isso aí foram os americanos. Eles querem colocar fim hoje no livre comércio. Por quê? Eles estão pagando essa conta. Os caras estão pagando para ter esse livre comércio. Eles não querem mais isso aí. Eles estão perdendo mais de 1,5 trilhão por ano e o Trump veio para zerar esse déficit. Ele não quer fazer isso aí. Eu espero que essa notícia sirva para vocês, tá? E que, claro, que vocês se inscrevam no canal, pessoal. Os nossos canais são novos, nós precisamos de inscritos. Curte, comente e compartilhe, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.